Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Senhor. Nessa manhã nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Teu nome, Senhor, seja honrado aqui, Teu nome seja glorificado, Teu propósito, Senhor, seja glorificado, Tua palavra seja glorificada, em nome de Jesus Cristo. Nos colocamos nessa manhã diante de Ti, para receber de Ti, para ouvir de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Filhos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo nessa manhã. Domingo, dia 12 de julho. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre um assunto extremamente importante e que o Senhor nos conduza nessa manhã e que o nome dele seja glorificado e seja honrado. Hoje, dia 12 de julho, é aniversário da minha sogra do coração, Jo Roma. Tá aí, ó. Beijo no coração, te amo. Eu te amo. Você é a sogra que o Senhor quis me dar e que eu tenho uma grande alegria de te ter na nossa vida, viu? Muito obrigado. É a minha segunda mãe. Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá, irmãos. Hoje eu me comprometi de conversar com vocês sobre um assunto que alguns consideram difícil, polêmico, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre o casamento, porque eu considero o casamento
uma das coisas mais belas da criação. E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o casamento. Acho que a gente pode começar deixando muito claro de que o casamento ele não é uma invenção humana, né? O casamento não foi criado pela sociedade, Deus criou o casamento. E a primeira pergunta que a gente se faz, falando um pouco sobre casamento, é para quê? Né? Para quê? Para que existe a família? Por que Deus criou o casamento? E interessante, a gente percebe que muitas pessoas se casam e não se perguntam para que existe a família. Essas pessoas, elas trabalham, elas se esforçam, elas compram coisas, elas têm filhos, mas elas não sabem por que fazem essas coisas. E a gente começa a perceber que os casamentos hoje em dia eles não têm objetivo, né? Por que Deus instituiu o casamento? Por que Deus deu uma esposa para Adão? Então hoje eu queria acompanhar com vocês a cronologia da história, que é para nós entendermos como que o casamento surgiu, qual era o propósito de Deus quando criou o casamento. E aí nós vamos fazer um comparativo com o casamento hoje e com o propósito do casamento hoje, para nós entendermos se nessa caminhada, se houveram perdas de visão, ou se o propósito continuou o mesmo. Eu queria discorrer isso hoje com vocês. Então, acho que nós podemos começar, ao invés de nós irmos para o início, para Gênesis, eu queria começar com Romanos 8, 28 e 29. Para nós entendermos qual era o propósito de Deus quando criou o homem. Então vamos lá ler Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Ele diz assim: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com seu propósito. Porque aqueles que Ele escolheu, Ele também separou, a fim de que eles se tornassem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o seu Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então a gente começa a entender aqui de que a criação do homem fazia parte de um plano eterno que já estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Qual é o plano? Deus queria ter uma família de muitos filhos semelhantes, parecidos com Jesus. Então, quando Deus cria homem e mulher, a gente percebe que o plano de Deus era que a partir da união do homem com a sua esposa, a terra se enchesse de filhos, né? A imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, eles seriam colaboradores, cooperadores de Deus na formação de uma grande e eterna família. Né? Que coisa linda! Que coisa linda! Você começa a entender o propósito eterno de Deus, é encantador. Você começa a perceber que responsabilidade maravilhosa. Deus quer ter uma família de muitos filhos, que Jesus vai ser o nosso irmão mais velho, o primogênito, e a função de Adão e Eva era criar filhos que se parecessem com Jesus, até que nós chegássemos a ter uma família enorme, de muitos filhos, em todos os lugares, todos parecidos com Cristo. E aí Deus cria o homem. Vamos ler a história lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá, Gênesis 1, 26. Diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No plural. Agora, quem estava ali com Deus, para Deus estar se referindo, façamos e nossa?
Quem estava ali com Deus? João, capítulo 1, versículos de 1 ao 3. Ele diz quem estava ali com Deus, com o Pai. João 1, de 1 a 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo era Cristo. Cristo estava no princípio. Cristo participou de toda a criação. E quando ele diz a nossa imagem, ele está se referindo ao fato de que o homem, ele seria parecido com o Pai e com o Filho. As mesmas características, o mesmo caráter, as mesmas qualidades em tudo. Coisa linda, né? Coisa linda, maravilhosa. Mas vamos continuar a história. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Uma vez um irmão me perguntou assim, como será que era Adão? Né? Porque diz que Adão era parecido com Deus, mas assim, como será que era Adão? E eu respondi para esse irmão exatamente isso. Eu disse assim, Adão era muito bom. Porque a palavra fala que depois que Deus terminou de criar todas as coisas, Deus olhou para tudo o que ele fez, inclusive para Adão, e disse que era muito bom. A palavra que aparece ali para muito bom, né? É uma expressão que nós chamamos de expressão idiomática, né? Que ela ultrapassa o significado literal. Significa extremamente, grandemente, excessivamente. São expressões idiomáticas. Tá? Extremamente bom, grandemente agradável, excessivamente excelente. Assim era Adão, porque Deus fez o homem parecido com o Pai e com o Filho. E no caráter de Adão haviam todas as características de Deus, todas. Adão era um homem completo e perfeito. Aí depois da criação de Adão veio a criação da mulher. Aí aqui a história começa a ter assim pontos mais interessantes, né? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler até o 24. Gênesis 2, do 18 ao 24. Ele diz assim: e o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora idônea. Portanto, o Senhor Deus, havendo formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do ar, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda criatura vivente, este foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, todas as aves do ar e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair Adão sobre um pesado sono, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e fechou com carne no lugar dela. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe até o homem. E Adão disse: esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porque foi tomada de dentro do varão. Porquanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Eu queria pegar alguns pontos desse texto de Gênesis. O primeiro ponto que eu queria pegar aqui é que quando Deus criou a mulher, Deus comunicou
a Cristo, ao Filho, de que ela seria auxiliadora do homem. A palavra diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudadora idônea. Então Deus não perguntou a Adão, Deus não pediu a opinião de Adão, Deus determinou que fosse assim. A decisão de que Eva seria ajudadora, colaboradora, não partiu de Adão, partiu de Deus. E quando Deus coloca Adão para dormir, Deus tira Eva de dentro de Adão. Aí aqui eu quero viajar um pouco e contar para vocês qual a interpretação que eu tenho desse texto. Qual é a interpretação que eu tiro desse texto aqui? É que a mulher, ela não foi criada de Deus. Ela foi criada do homem. Se a mulher tivesse sido criada de Deus, ela teria sido feita outro Adão. Seria uma Adoa. E ela seria parecida com Adão. E ela teria todas as qualidades, todas as qualificações que Adão teria. Vamos lá. Mas ela não foi tirada de Deus. Ela foi tirada de Adão. Aqui a gente percebe que quando a mulher foi tirada de dentro de Adão, essa é a interpretação que eu tenho desse texto, ela levou de Adão características que estavam nele, em Adão. E a partir daquele momento, Adão, ele passou a ter parte do caráter de Deus, enquanto que Eva passou a ter a outra parte do caráter de Deus. E na união, no casamento, no relacionamento, eles teriam a perfeição, a completude. Adão, antes da criação de Eva, ele era um homem inteiro, porque ele era igual a Deus e a Cristo. Mas agora a inteireza de Adão, ela não estava mais nele, ela agora estava no casamento, porque a mulher havia levado dele, qualidades dele, virtudes dele e características dele. Amados, isso é tão verdade, porque senão hoje homem e mulher teriam características iguais. E nós percebemos que nós temos, homem e mulher, características completamente diferentes. A gente entende que a formação do homem, a formação do ser humano é algo fantástico. Enquanto o homem tem o cromossomo XX, a mulher tem o cromossomo XY. E quando nós entendemos a formação do homem, quando nós compreendemos a formação da mulher, nós entendemos que o cromossomo Y, que pertencia ao homem, ele foi doado à mulher, fazendo com que ela levasse para ela características que pertenciam a Adão, mas que a partir daquele momento passaram a ser dela. Por isso que ela é diferente dele. Todas as características que habitam na mulher saíram do homem. Então a completude do homem está no casamento. A completude da mulher está no casamento. A perfeição do caráter do homem está na compreensão de que ele precisa das características que estão na mulher e que eram dele, mas que agora estão nela, e ele precisa disso. E a perfeição do caráter da mulher está nela entender isso, que vai ter coisas nele que ela não tem.
e que ela precisa no casamento se unir a isso para que tenham completude. Nós precisamos entender isso para nós compreendermos a dinâmica do casamento. O homem precisa desempenhar as características que são próprias dele e que a mulher não tem. E a mulher precisa desempenhar características que são próprias dela e que o homem não tem, para que o casamento seja um sucesso. Senão o casamento vai ser um desastre. Seguindo essa cronologia histórica, nós chegamos do homem e da mulher, né? No pecado. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Diz assim: a serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito, questionou com a mulher: foi isto mesmo que Deus falou, que vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Mas do fruto, ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que vocês não morram. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza vocês não vão morrer. E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar e muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para se obter sagacidade e conhecimento, tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele igualmente comeu. Aí nós chegamos agora nas consequências do pecado. Versículo 8, ainda do capítulo 3. Diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som de movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que você está? Adão, onde estás? E o homem declarou: eu ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo, e por essa razão eu me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu te proibi de comer? E o homem respondeu: foi a mulher que você me deu. Ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ao que Deus perguntou à mulher: o que é isso que fizestes? E a mulher respondeu: foi a serpente que me enganou, e eu comi. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para culpar. Amados, o que nós entendemos aqui? É que Deus, ele cobrou do homem primeiro. Quando Deus chega no jardim, Deus procura o homem. Deus diz: Adão, Adão, onde você está? Onde você está? E no momento em que ele encontra Adão, ele pergunta para Adão: você comeu? Deus cobra do homem, amados, e nós entendemos aqui que isso mostra como Deus via a posição do homem como responsável por aquele relacionamento. Que coisa maravilhosa! A ordem de não comer o fruto, Deus tinha dado ao homem. Deus deu ao homem, portanto a cobrança ela veio sobre o homem. Cabia ao homem ter orientado sua esposa, cabia ao homem ter conduzido sua esposa, e por isso Deus cobrou dele. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, fala que depois do pecado de Adão, todos os homens se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Amado, os homens se fizeram inúteis. Hoje, nós somos homens inúteis e nós precisamos tomar essa utilidade de volta.
Porque o pecado, ele estragou a autoridade do homem. Ele tomou da mão do homem a autoridade que o homem tinha. E o homem que você conhece hoje, ele não é o homem que Deus planejou. Não é. O que nós vemos hoje são homens desempenhando características que deveriam ser da mulher. Nós vemos mulheres desempenhando características que deveriam ser dos homens. Ninguém desempenhando bem os seus papéis, e os casamentos, eles vão de mal a pior. Você pode me perguntar assim, mas homem e mulher não são iguais? São. A ideia de que homem e mulher são iguais está certa. São mesmo. Mas, amado, a ideia de que homem e mulher têm o mesmo papel é diabólica. É isso que está destruindo as famílias. Essa mentalidade, uma mentalidade do espírito do anticristo, tem produzido homens ou egoístas e dominadores, ou omissos e covardes. Estão produzindo mulheres atrevidas e levianas, ou independentes e frustradas. Amados, homens e mulheres são diferentes, sim, em muitas coisas. E é por isso que eles se complementam. Eles se complementam porque Eva não foi criada de Deus, Eva foi criada de Adão. E Eva levou para ela características que são próprias dela agora. O homem tinha todas as características, todas. O homem parecia com Deus e com Cristo. E quando Deus tira Eva de dentro de Adão, Deus divide Adão no meio. E Deus põe de um lado a sensibilidade e do outro lado a autoridade. Deus põe de um lado a graça e do outro lado a força. Deus põe de um lado a bondade e põe do outro lado a firmeza. São funções diferentes, amados. Como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uns, mas têm funções diferentes e não competem entre si. Nós não devemos ignorar as diferenças que existem entre homem e mulher e nem entrarmos em competição. Pelo contrário, admirar, por um lado, a graça, a beleza, a delicadeza e a capacidade que Deus deu à mulher. E por outro lado, a visão, a fortaleza, as atitudes que Deus deu ao homem. São diferentes. O pecado, ele foi uma intromissão no propósito eterno de Deus. A imagem e a glória de Deus no homem foram estragadas. Mas, amado, o propósito de Deus continua o mesmo. O mesmo. O propósito de Deus, ele é eterno, ele é imutável. Aquilo que Deus tinha no coração quando Deus criou Adão e Eva, Deus não mudou. Deus não é homem para estar mudando. Os propósitos de Deus, eles são eternos, eles são imutáveis. O que havia no coração de Deus quando Deus criou Adão e Eva permanece, amados, até hoje. Se o propósito de Deus quando criou Adão e Eva era fazer com que Adão e Eva gerassem filhos parecidos com Cristo, esse propósito ele continua até hoje. Tudo que foi estragado pelo pecado foi plenamente restaurado em Cristo. Se vocês lerem Romanos, capítulo 5, do verso 16 ao 19, ele diz que de uma ofensa resultou a condenação, mas por uma obediência veio a justificação.
Pela transgressão de um único homem, que foi Adão, a morte reinou sobre todos os outros homens, mas por causa de um único homem, Jesus Cristo, diz que todas as coisas foram resolvidas e foram justificadas. Sendo assim, a família, ela continua existindo para cooperar com o propósito eterno de Deus. E assim como no primeiro casamento e a primeira família, os casamentos e as famílias de hoje, eles existem para cooperar com o propósito eterno de Deus. Deus, Ele é o criador da família. E a família, ela existe para o Senhor. Por isso nós precisamos entender qual é o propósito da família e qual é o meu papel dentro desse propósito. Se o propósito de Deus era que Adão fosse o responsável por aquela família, e se Deus cobrou de Adão, se Deus tirou a mulher de dentro de Adão, e se Deus colocou Adão numa posição de autoridade e disse que a mulher seria a auxiliadora dele, então esse é o meu papel hoje. De onde nós tiramos a ideia de que o homem é a autoridade no casamento? De onde sai isso, amados? Vamos ler alguns textos para nós entendermos, né? Primeiro texto é Efésios, capítulo 5, versos 23 e 24. Efésios 5, 23 e 24. Diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também as esposas, em tudo, sejam submissas aos seus próprios maridos. Eu queria me apegar aqui a 3 palavras. Primeira palavra, vou pôr aí para vocês, kepali. Kepali é a palavra que consta ali para cabeça. E essa palavra, ela significa fonte de direção e autoridade. Então, quando a palavra diz que o marido é o cabeça da esposa, está dizendo o marido, ele é a fonte de direção e autoridade da sua esposa. A segunda palavra que eu queria trazer aí para vocês é o potasso. O potasso, ela foi traduzida por submissas. E a tradução dessa palavra é belíssima, porque não é uma autoridade imposta. O potasso significa uma atitude voluntária de se sujeitar. É você se colocar em submissão por livre e espontânea vontade. É você se render sem precisar ser rendido. É você se pôr junto para levar uma carga juntos. Então, quando a palavra fala sobre submissão, a tradução para esse texto seria: porque o marido, ele é a fonte de direção e autoridade da esposa. E assim como Cristo é a fonte de direção e autoridade da igreja, do qual ele é seu corpo e do qual ele é o Salvador, e assim como a igreja é submissa a Cristo por livre e espontânea vontade, por rendição própria, assim também as esposas, em todas as coisas, têm que ser submissas espontaneamente
rendidas, sem precisar ser rendidas ao seu próprio marido. A palavra que aparece aí ao seu próprio é ídios. Ídios significa aquilo que me pertence, aquilo que é meu. Então a submissão do marido, da esposa, não é a qualquer homem, é ao seu marido, ao seu ídios, ao seu próprio, aquele que lhe pertence, aquele que é peculiar a ela, que é próprio dela. Amados, quando o homem assume qualquer outra posição, que não seja a posição de cabeça da esposa, que não seja a posição de fonte, de direção e de autoridade, de governo da sua casa, ele está no lugar errado. E quando o homem deixa de exercer o seu papel como líder, ele está indo para longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer outro texto para a gente verificar isso? Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses 3, 18, aparecem as mesmas palavras que aparecem em Efésios 5, 23 e 24. O potássio e ídios. Colossenses 3, 18 diz assim: mulheres, cada uma de vós seja o potássio, seja rendida, submissa espontaneamente ao seu ídios, ao seu próprio marido, pois assim devem proceder por causa da fé no Senhor. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, 3. Dá um tempinho para você pegar. Ele diz assim: mas eu quero que vocês entendam que Cristo tem autoridade sobre o marido, que o marido tem autoridade sobre a sua própria esposa, sobre a sua ídios, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Amados, não é uma visão pessoal, não é um entendimento pessoal. A palavra deixa claro qual é a posição do marido dentro do casamento. Não é uma posição de competição, e não é uma posição de que ele é melhor, mas é uma posição onde Deus decidiu de que iria colocar ele numa posição de governo para cobrar dele a condução daquela casa e daquele relacionamento. E aí a pergunta que surge é o seguinte: e se a mulher não quiser se submeter ao seu marido? Vamos lá. Se a mulher não quer, estamos em outras épocas, pastor. Hoje nós estamos em pleno século 21. E se a mulher não quiser se submeter ao seu marido? Romanos 13, versículos 1 e 2. Nós precisamos entender que Deus instituiu a autoridade do marido como cabeça da casa. Não é uma decisão nossa, não foi nós que quisemos assim. Deus instituiu. E essa autoridade ela foi ordenada por Deus. E Romanos 13, versículos 1 e 2 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades que estão acima de vocês, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a se submeter a uma autoridade estabelecida por Deus, está se colocando contra o que Deus estabeleceu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Amados, quando a esposa se recusa a espontaneamente se submeter ao seu marido, ela está se colocando contra o Senhor. E se colocar contra o Senhor é ser anticristo. Aquilo que nós conversamos nas lives passadas.
E por isso é que traz condenação sobre si mesmo. Porque a rebelião, ela foi a atitude tomada por Satanás para não se submeter a Cristo. E aquele que se rebela está indo para o lado de Satanás. Eu queria ler com vocês mais um texto, tá? Que está lá em Gênesis 37:9. É um sonho, o sonho de José. Vamos lá, Gênesis 37:9. Ele diz assim: José teve ainda um outro sonho e contou deste modo aos seus irmãos: Eu tive ainda um outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu com essas palavras, dizendo: Que sonho foi este que tivestes? Por acaso todos então, eu, sua mãe e cada um dos teus irmãos, nos prostraremos diante de ti? No mesmo instante, os seus irmãos arderam em ciúme dele. E o seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ele tinha acabado de ouvir. O sonho de José, Gênesis 37:9. Amados, o pai de José, ele teve na hora a revelação do sonho e ele entendeu que naquele sonho ele era o sol. Ele entendeu que a esposa era a lua. E ele entendeu que os filhos eram as estrelas. Ele entendeu a posição dele, amados. E ele entendeu que daqueles astros, ele era o maior. Não maior em importância, não maior em glória, não maior em querer subjugar os outros, mas na necessidade do brilho, numa imposição de luz, de ser exemplo, de governar. Ele entendeu isso. E ele entendeu que a esposa era a lua e que ela era o astro que iria reinar quando o sol não estivesse presente. Amados, o que nós vemos hoje é um universo desordenado. Vivemos em épocas de trevas, onde os sóis estão escondidos. As luas estão brilhando o tempo inteiro e brigando com as estrelas para ver quem vai reinar. Sabe por que essa desordem? Porque Adão entregou a ordem do universo na mão de Satanás. E nós precisamos tomar isso de volta. Colocar de volta os maridos nos seus lugares, as esposas nos seus lugares, os filhos nos seus lugares. E pôr ordem nesse universo. Hoje eu vejo pessoas, jovens, mulheres, dizendo assim: ai, eu quero estar cheia de Cristo, eu quero estar cheio de Cristo. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês: ninguém pode estar cheio de Cristo se não estiver cheios de submissão a autoridades. Anote isso. Ninguém pode estar cheio de Cristo se não estiver cheio de submissão às autoridades. Sabe por quê? Porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele foi obediente até a morte. E ninguém pode estar cheio dele se não tiver o mesmo sentimento. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 8. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele deveria se apegar a isso, mas não se apegou. Mas a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte de cruz. Ninguém pode estar cheio de Cristo se não estiver cheio do sentimento dele, que é um sentimento de sujeição à autoridade. Cristo se sujeitou ao Pai, e Cristo diz que a igreja se sujeita a ele, e os maridos se sujeitam a ele, e as esposas se sujeitam aos maridos, e os filhos se sujeitam aos pais e às mães. Essa é a ordem do universo. Jesus transitava nesse mundo espiritual com muita sabedoria, muita sabedoria. E nós temos dois modelos. Nós temos Jesus. Jesus foi um modelo de submissão e autoridade. Jesus se submetia a quem ele tinha que se submeter e exercia autoridade sobre quem ele tinha que exercer. Jesus se submetia à palavra. Jesus se submetia ao Pai. Jesus se submeteu aos pais dele, José e Maria. Mas Jesus também exercia autoridade no mundo espiritual, sobre espírito ruim, sobre demônios, sobre enfermidades, porque ele transitava no mundo espiritual de uma forma muito sábia. Ele sabia exercer autoridade e sabia exercer submissão. E nós podemos tomar Jesus como exemplo. Mas nós também podemos tomar o segundo modelo, Adão. Só que Adão foi o modelo do desastre. Amados, Adão foi desastroso. Adão não protegeu a esposa. Adão não se posicionou no momento em que a esposa estava sendo tentada pela serpente. Adão não resolveu a situação quando ele soube da falha, do erro da esposa. Adão deveria ter se posicionado, mas ele não resolveu. Quando Deus chegou, Adão culpou a esposa. E depois, quando ele não tinha mais ninguém para culpar, ele culpou o próprio Deus. Ele disse assim: foi a mulher que você me deu. Adão foi um desastre. E por conta dele, toda a humanidade sofreu. E aí eu te pergunto o seguinte: o que você quer no seu casamento? Você quer ser quem? Você quer ser Adão? Um homem fraco, covarde, omisso, que não assumiu o governo de sua casa, que não protegeu sua família, que não protegeu sua esposa, que não guardou ela? Ou você quer ser como Jesus? Um homem forte, submisso às autoridades, consciente do seu papel, que transitava no mundo espiritual com muita sabedoria, sabendo em quem ele tinha que obedecer, quem ele tinha que exercer a autoridade. Amados, o casamento, ele não foi estabelecido por leis humanas. O casamento não foi inventado por nenhuma civilização. O casamento, ele é uma instituição divina. Ele foi estabelecido na criação. Ele antecede toda cultura, toda tradição, todo povo, toda nação. Por isso que eu já falei para vocês aqui nas lives passadas sobre casamento, que aonde tem casamento, Deus está presente, porque Ele é o criador do casamento. O casamento não foi inventado por ninguém, foi criado por Ele. Então o casamento pode ser onde for, do terreiro de Umbanda, tribo de indígena. Deus está presente, porque Ele criou o casamento. Então o casamento, ele não é uma sociedade entre duas partes, onde cada um coloca as suas condições. Deus criou. Então é Deus que estabelece as condições, amados. Não é o homem, não é a mulher, não é os dois em comum acordo, não são as leis do país. Quem se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus. No seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, e nós não podemos alterar isso. Nós precisamos entender que Deus criou homem e mulher com estruturas físicas, emocionais e psíquicas diferentes. O que o homem tem, a mulher não tem. O que a mulher tem, o homem não tem. Foi dado a cada um deles papéis bem definidos.
E muitos problemas no casamento, eles são causados pela falta de conhecimento do papel de cada um. E para que haja harmonia, né? Para que haja harmonia na vida familiar, é importante que marido e esposa conheçam e aceitem o papel, o seu papel e o papel do seu cônjuge. Senão vai ser uma bagunça. Então qual é o papel do cabeça? Qual é o papel do marido? Ser cabeça. Ser fonte de direção. Ser fonte de governo. Então ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família diante de Deus. Qualquer falha da sua esposa ou dos seus filhos, Deus vai cobrar de você. Isso é ser cabeça. O marido, ele vai prestar contas a Deus de tudo o que acontece na sua casa, porque Deus fez isso com Adão e Deus vai fazer isso com você. Por isso ele deve se esforçar para que a família seja encaminhada para o propósito de Deus, porque tudo o que acontece é responsabilidade dele. Ele tem responsabilidade de governar o lar com graça, com sabedoria, com amor. Ele tem que dar direção, ele tem que liderar, ele tem que ser representante de Jesus para a família, expressar o caráter de Cristo na sua conduta. É isso. Isso é que é ser autoridade. Amém? Isso é que é o ser autoridade. E qual é o papel da esposa, da ajudadora idônea? Bom, ser ajudadora idônea significa colocar-se do lado, estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus deu ao marido. A esposa deve reconhecer que o marido ele tem a autoridade principal no lar, na família. Não competir com ele, mas ajudá-lo. Ajudá-lo no governo. E Deus a fez idônea para isso, ou seja, competente e capaz para conseguir cooperar com ele. Porque quando a mulher governa, quando a mulher exerce um papel que é do marido, ela traz graves danos a ela e à família. E uma coisa, amados, que nós precisamos entender é que a convivência familiar, ela vai nos colocar nas circunstâncias ideais para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso crescimento. Porque na família o nosso caráter é formado e é nela que nós aprendemos a praticar o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão. Nós aprendemos responsabilidade, disciplina, sujeição, serviço, respeito. Aprendemos a perdoar, a confessar, a suportar, a negar-nos a nós mesmos. Com graça, a sofrer, a orar, a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque o lar é uma escola de formação para o marido, para a esposa, para os filhos. E Deus vai utilizar a nossa família, a nossa convivência familiar, mais do que qualquer outra coisa, para transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. O que nós percebemos, e eu queria só falar um pouquinho sobre isso, é que muitos de nós não tivemos um bom ambiente familiar. Muitos de nós viemos, né, e convivemos com um ambiente marcado por ausência de pais, pais ausentes, mães ausentes, divórcios, brigas, violências. E essas pessoas, quando elas recebem o reino de Deus, elas trazem todas essas feridas, que nós chamamos de feridas paternas. Essas pessoas, elas precisam ser formadas e transformadas
a semelhança de Cristo pela ação do Espírito Santo, para serem instrumento de bênção na família delas, apagarem todas essas imagens de feridas paternas passadas que elas tiveram. O fracasso da paternidade dos nossos pais, que nos trouxeram prejuízos, que estragaram a nossa visão a respeito do casamento, nos causaram feridas inimagináveis. Amados, a dor e a ferida que um pai pode provocar aos seus filhos, elas são passadas de geração a geração. E nós precisamos interromper essa continuidade, os comportamentos transmitidos que nós aprendemos de pais autoritários, mães autoritárias, pais ausentes, mães ausentes, mães que exerceram o governo da casa e que levaram os seus pais a serem completos fracos. Ou pais que foram abusivos e oprimiram suas esposas. Nós precisamos interromper isso, como uma queda de dominó, pôr a mão, para que dali para frente a gente consiga entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função. O que Deus quer de mim no meu casamento, o que Deus quer da minha esposa. E o que nós percebemos é que muitos homens fracos ou mulheres fortes, que também estão feridas, elas se casam, eles constituem famílias, e devido a uma falta de consistência emocional e visão da palavra de Deus, junto com isso vem pressões da vida, trabalho, contas, conflitos matrimoniais, e isso acaba externando as nossas fraquezas e a nossa falta de visão sobre o casamento. E nós somos movidos por uma raiva não resolvida, de uma ferida paterna que não foi curada. E acabamos reproduzindo os mesmos comportamentos tóxicos que nós aprendemos com os nossos pais. O mesmo espírito insensível, o mesmo espírito abusivo que nós vivenciamos na infância, aparece agora, só que voltado a uma nova geração. Amados, somente o Senhor e um completo entendimento da vontade do Senhor é capaz de curar as nossas feridas paternas e pôr fim a um ciclo de falhas, de erros, de comportamentos que nós aprendemos e que eles precisam ser interrompidos. Em nome de Jesus, para o bem das nossas casas, para o bem das nossas esposas, para o bem dos nossos filhos e para o bem das nossas próximas gerações. Quero dizer uma coisa para você, que Deus está pondo agora no meu coração. Guarde isso. Perdoar o teu pai ou a tua mãe não vai mudar o que eles fizeram com você e as experiências ruins que você aprendeu, mas vai abrir caminhos para que a sua vida seja limpa e para lhe dar oportunidade para você trilhar um novo caminho com sua família. Liberar perdão, esquecer dos traumas passados, perdoar a ausência do teu pai, perdoar a negligência da tua mãe, perdoar a autoridade abusiva, perdoar as agressões. Isso vai limpar você. Não vai mudar o que você passou, mas vai mudar o que os teus filhos vão passar. Vai mudar o que tua esposa vai passar. Vai mudar o que teu marido vai passar. E restaura vocês a um novo momento, a uma nova oportunidade. Amém. Deus tem planos para as famílias.
Deus tem um propósito para as famílias. E eu queria finalizar falando um pouco sobre os aspectos da submissão. E também falando um pouco sobre os aspectos da autoridade. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso. O que são esses aspectos? Vamos lá. Amados, submissão é um reconhecimento da autoridade estabelecida, mas não anula a mulher. Não anula. Pelo contrário, proporciona paz e descanso, porque tira da mulher uma obrigação que não é dela. Tira dela um peso opressor que foi lançado sobre ela, mas que não pertence a ela. A autoridade do marido não anula a mulher, pelo contrário, traz a ela paz. Não rebaixa ela, mas protege ela. Deus é maravilhoso e Deus criou a mulher para ser coberta, para ser protegida pela autoridade do marido. Deus não deseja que a mulher esteja sobrecarregada, nervosa, mas Deus deseja que a mulher esteja tranquila. Tranquila. Debaixo de proteção. Portanto, a submissão da mulher não torna ela inferior, mas a submissão da mulher torna ela tranquila. Se você acha que a submissão torna você inferior, então você está dizendo que Jesus é inferior a Deus. Porque Jesus foi obediente ao Pai. Amados, obediência não significa inferioridade. A mulher não é menor, o homem não é maior, são funções diferentes. Por isso que o marido ele tem essa responsabilidade de tomar conta de tudo, porque Deus dotou ele com essa capacidade. E quando a mulher tenta exercer esse papel, ela se frustra e ela se cansa. Por outro lado, falando um pouco sobre as características da autoridade do homem, a autoridade significa exercer ela como Cristo exerce sobre a igreja. E de que forma que Cristo exerce a autoridade sobre a igreja? Com amabilidade, com doçura, com bondade, nunca com grosseria, nunca com rudeza, com ternura, amado. Duas características que, se eu pudesse traduzir todo o trabalho do homem, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, traduza todo o trabalho do homem, toda a função do homem em duas palavras, eu ia dizer para vocês: firmeza e ternura. O homem tem que ser firme para tomar decisões, mas ele tem que ser terno no relacionamento dele com a esposa, no trato dele com os filhos, na forma como ele se comporta. Tratar a esposa com dignidade. É o que consta lá em 1 Pedro 3,7, dizendo: marido, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento e tendo consideração para com sua esposa como parte mais frágil, tratando-a com dignidade. Dignidade, amado, é respeito, honra. É isso. Quando o marido exerce a posição dele de autoridade, mas quando ele entende que essa posição de autoridade é a mesma autoridade que Cristo exerce sobre a igreja, uma autoridade de amor, de cuidado, de proteção, com graça, com sabedoria, com mansidão. E quando ele entende que a esposa ela está numa posição de sujeição, de submissão, de bom coração, não fazendo aquilo com o coração
pesado, mas fazendo com alegria, o casamento flui, a vida flui, os filhos passam a ser bem criados, os filhos passam a ser parecidos com Cristo, porque os seus pais estão dentro do propósito e do plano de Deus para o casamento. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça compreender isso. Que o Senhor nos faça entender de que a mulher, ela foi criada do homem. E que quando ela foi criada, ela leva do homem características que são dele. Então, quando o homem olhar para sua esposa, ele tem que olhar para ele mesmo. E não é uma competição, porque aquelas características que ela tem são minhas. Estavam em mim. E ela levou para ela no momento em que Deus tirou a costela. E levou para ela o cromossomo XY. Ou melhor, levou para ela o cromossomo XX e deixou para o homem o cromossomo XY. Então tudo que sua mulher tem é seu. E tudo que seu marido tem é seu. Casamento é um. Não é uma competição. São funções diferentes. E aí quando você permite que sua mulher cumpra as funções dela e a sua mulher permite que você cumpra as suas funções, aí o casamento flui. Aí as coisas acontecem. E quando vocês entendem a palavra de Deus, a vontade de Deus, aí as coisas caminham. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor conduza o casamento e a vida de vocês, para que vocês cumpram o propósito de Deus, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para o casamento, que o Senhor cumpra e que o casamento de vocês eles sejam fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e a família de cada um. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.